pessoal. De acordo com o conteúdo que a gente estava estudando antes de ser decretado o isolamento, a gente estava, desde o início do ano, estudando sobre eletricidade, né? Então, nós estudamos carga elétrica e processos de eletrização e estávamos estudando força eletrostática, certo? A gente ia fazer uma prova na segunda-feira, que foi decretado o isolamento, seria a nossa prova, dia 16. E aí entraria esses conteúdos, né? De carga elétrica, processos de eletrização e força eletrostática, ok? Então, assim, o professor Matheus está preparando um material englobando uma revisão de todo esse conteúdo, certo? E eu vou fazer agora uma videoaula sobre força elétrica para que vocês relembrem, já que força elétrica é o conteúdo mais complexo desses três que eu citei antes, ok? E aí a gente vence o conteúdo do bloco 1, certo? Então, lá vamos nós! Nossa aula hoje é uma revisão sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela está relacionada com a força elétrica entre duas cargas. Então, desde o início do ano letivo, a gente está estudando sobre cargas elétricas, os efeitos das cargas elétricas, né? A força entre duas cargas elétricas, ela é chamada de força elétrica ou força eletrostática. Então, quando a gente tem duas cargas elétricas próximas uma da outra, essas cargas elas vão exercer forças que podem ser de atração, ou seja, uma pode atrair a outra, ou podem ser forças de repulsão, uma repelindo a outra, certo? E aí a gente começa falando, lembrando, né, lá do primeiro ano do ensino médio, que nos fala que lá a gente vê que a força, ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela possui direção, sentido e módulo, tá? Então a direção da força ela pode ser na horizontal ou na vertical. Então horizontal, né? Vertical assim, só relembrando. E o sentido dessa força pode ser para cima, pode ser para a direita, pode ser para baixo, né? Pode ser para a esquerda, sentido norte-sul, sentido leste-oeste. Então só relembrando essa questão aí de grandeza vetorial. A lei de Coulomb, ela traz uma formalização para essa força que ocorre entre duas cargas elétricas, tá? Essa força também é vetorial. Então, o sentido da força pode ser sentido de repulsão ou pode ser o sentido de atração e vai depender do sinal da carga. Então, a gente já estudou sobre os sinais das cargas elétricas, né? Podem ser positivas e negativas. A gente já falou sobre as partículas que compõem o átomo, né? As partículas positivas, as partículas negativas. E eu gostaria, assim, que antes de vocês estudarem a lei de Coulomb, vocês pegassem o caderno de vocês, né? E dessem uma revisada lá nos conceitos de carga elétrica, aquele processos de eletrização, né? Que a gente estudou bastante, fez bastante joguinhos, né, falando sobre os processos de eletrização. Então eu sei que vocês aprenderam bem, só que devem ter esquecido, né? Então é interessante que antes de estudar a lei de Coulomb, vocês façam essa revisãozinha, dá uma lida lá no caderno, dá uma olhada nos exercícios, os tipos de processo de eletrização, as diferenças entre eles, certo? E aí fica mais tranquilo para aprofundar aqui na lei de Coulomb. Ok? Então vamos lá, né? Já que vocês vão fazer isso, vão dar um pause, vão dar uma revisada, depois vocês voltam aqui, tá bom? Então tá, continuando. Então, a força elétrica ela surge entre duas cargas. Essas cargas podem ser ou positivas ou negativas. Pode existir uma situação em que duas cargas sejam positivas, que é o caso dessa situação aqui. Então eu tenho Q1 e Q2. Né? Carga 1 e carga 2, elas estão separadas por uma distância entre elas, que a gente chama de distância D, certo? E como essas cargas, as duas têm sinais iguais, as duas são positivas, a força entre elas é uma força de repulsão, ou seja, a carga 1 faz uma força na carga 2, empurrando ela para longe, tá?
Então, a carga 1 faz força na carga 2, empurrando a carga para longe, a carga 2 para longe, repelindo ela. E aí, a gente representa dessa forma aqui, ó, força F, né? Uma setinha aqui em cima que quer dizer que esse F aqui é um vetor, né? Que a força é uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido, tá? Então, essa setinha aqui em cima indica isso. Ok? Então, aqui a gente tem a força que a carga 1 faz na carga 2. Por isso, essa nomenclatura, F12, é a força que a carga 1 está fazendo na carga 2. Tranquilo? E da mesma forma aqui, na carga 1, ó. A carga 2 faz uma força na carga 1, repelindo ela, mandando ela para longe, empurrando ela para longe, certo? E essa força, então, a nomenclatura, né, o jeito que a gente vai representar essa força é o F, é a força, né, F, que a carga 2 faz na carga 1. Então, a gente diz que é a força 2-1. É a força da carga 2 na 1. E aqui é a força da carga 1 na 2. Tá? Então, aqui é um exemplo de força de repulsão. Se eu tivesse duas cargas que tivessem sinais negativos, também eu teria força de repulsão entre elas, certo? E aqui embaixo eu tenho um exemplo de cargas, uma positiva e a outra negativa, ou seja, sinais diferentes. Sempre que houver sinal diferente, a força vai ser de atração e uma vai exercer força na outra, puxando a outra para perto, atraindo, tá? Então, aqui, a carga 1, ela vai fazer uma força na carga 2, puxando a carga 2 para perto dela, tá? Então, essa seta aqui, ó, indica o sentido da força e a direção dessa força. Qual que é a direção dessa força aqui? Muito bem, direção horizontal, né? Então, aqui a gente tem duas forças, né? Cada uma sendo exercida por uma das cargas. As duas forças estão na horizontal e tem sentido de atração, uma atraindo a outra, ok? Elas têm sentidos contrários. E aqui também são sentidos contrários, uma ação de repulsão. Aqui, como os sinais são diferentes, a força é de atração, tá? Então, e se fosse sinais diferentes trocados, essa aqui fosse positiva e essa fosse negativa, seria do mesmo jeito, tá? Uma força de atração, uma em direção à outra. E aí a gente consegue identificar aqui as características dos vetores, né? Dessas duas forças aqui. Na situação 1, a gente tem duas forças na mesma direção, né? Na horizontal e sentidos opostos. Ok? Estão se repelindo. E aí a gente diz que a direção é horizontal, e o sentido, nesse caso aqui de cargas elétricas, a gente diz que é um sentido de repulsão. Tá? E aqui a gente tem também direção horizontal e sentido de atração. Ok? Tranquilo? Então, só para deixar claro que a força entre duas cargas é vetorial, possui módulo, direção e sentido. Mas falamos só sobre direção e sentido, né? Então, a gente vai falar aqui sobre como calcular o módulo dessa força elétrica, ou força eletrostática, tá? Então, a lei de Coulomb, ela é representada matematicamente por essa fórmula matemática aqui, que diz que a força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Esse K aqui, ele é chamado de constante eletrostática, tá? E por ser uma constante, tem sempre o mesmo valor, que é esse valor que eu coloquei aqui em cima, 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa é a unidade de medida, tá? E aqui, as outras grandezas da equação. Q1 e Q2 são as cargas, que a gente viu aqui, né? A gente chama de Q1 e Q2, carga 1, carga 2. E as cargas, elas são medidas em Coulomb, tá? 2 coulombs, 5 microcoulombs, 6 nanocoulombs, certo? Aí vem esses prefixos aí que vocês devem revisar também, que vocês têm no caderno,
ok? Então, aqui a gente tem a equação da lei de Coulomb, certo? Esse valor aqui, 9 vezes 10 na 9, vocês vão usar em todas as situações porque ele é uma constante. No vácuo, a gente sempre vai considerar que as cargas estão no vácuo, e no vácuo, essa constante eletrostática tem esse valor aqui, 9 vezes 10 na 9, certo? Tá? Então, a força ela é sempre medida em newtons. Qual foi o resultado final? 23 newtons, 12 newtons, certo? Então, tem que cuidar. Aqui eu coloquei só o enunciado e também uma questão para a gente discutir, que é importante. As forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes quer dizer em formato de ponto, ou seja, muito, muito, muito pequenas, né? Que a gente nem considera o tamanho delas, as dimensões delas. Então, elas são chamadas de puntiformes. Voltando, as forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes são diretamente proporcionais ao produto das cargas, né? Q1 vezes Q2, produto das cargas, certo? E inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre as cargas, tá? Então, se a gente for olhar aqui a equação, a gente vê que a força ela está na mesma linha de Q1 e Q2, né? Então, ela é diretamente proporcional à multiplicação dessas duas cargas aqui, dos valores das cargas, né? Diretamente proporcional ao produto das cargas, ok? E aí a gente vê que a distância, ela está no denominador, certo? Então, aqui a gente diz que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o que isso quer dizer na prática? Se eu tenho duas cargas aqui, quer dizer o quê? Que quanto maior for o valor das cargas, maior vai ser a força, tá? Porque ela é diretamente proporcional ao valor das cargas, ao produto dessas cargas, tá? E quer dizer que quanto maior for a distância entre as cargas, menor vai ser a força, porque ela é inversamente proporcional. Inversamente proporcional quer dizer que quando um aumenta, o outro diminui. Tá? Então, quando eu aumentar a distância entre as cargas, a força entre elas vai diminuir. E quando eu aproximar as cargas ou diminuir essa distância, a força vai aumentar, certo? E aí o detalhe é que esse dele está ao quadrado, tá? Então, se a distância aumentar 2 vezes, a força vai aumentar 4 vezes. Se a distância aumentar 2 vezes, a força diminui 4 vezes, tá? E se a distância diminuir 3 vezes, a força aumenta 9 vezes, ok? Sempre considerando o quadrado da distância, certo? Então, esse aqui é a revisão teórica sobre a lei de Coulomb e a força elétrica, que a gente já tinha visto em sala de aula, mas eu e o professor Matheus achamos melhor a gente fazer uma revisão desse último conteúdo que foi visto, porque ele é mais complexo, né? Tem alguns cálculos mais pesados, então a gente achou melhor fazer essa revisão antes de a gente fazer a nossa avaliação, ok?